Hoje eu vou apresentar para vocês a Estônia e vou te mostrar por que ela pode ser uma boa alternativa aos paraísos fiscais tradicionais quando a gente pensa em uma estrutura de empresa de internacionalização. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de empreender, na hora de investir, para você que quer ganhar mais dinheiro construindo um capital de forma global. Então a gente vai falar sobre residência fiscal, sobre dupla nacionalidade, sobre paraísos fiscais, abertura de conta e de empresa no exterior e outros assuntos relacionados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então considera não apenas se inscrever e clicar no botão do sininho, como também confere a nossa playlist chamada Domingo Offshore, porque já tem muito conteúdo bacana produzido esperando você para ser assistido. E também, é claro, não esquece de clicar no botão do like e de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp para ajudar esse canal a chegar a 1 milhão de inscritos um dia. E hoje a gente vai conversar sobre a Estônia. Se há um país que deve ser considerado um exemplo a ser seguido, pelo menos na sua história recente, nos últimos 10, 20 anos, esse país é a Estônia. Eu estou falando de um país que fica lá nos mares Bálticos, na Europa setentrional, mas já bem no finalzinho, ali é quase Europa Oriental já. É um país que saiu de antiga União Soviética para uma economia extremamente atrativa, principalmente para as empresas de tecnologia. E esse país é interessante não por questão do seu clima, por exemplo, afinal, lá no inverno só faz sol durante 3 horas por dia e nos dias mais frios chega a fazer menos 35 graus. Também não é interessante em termos de belezas naturais e arquitetônicas. É um ex-membro da União Soviética, embora sim tenha muita coisa bonita que aparentemente possa ter o seu valor. Mas o seu ponto de interesse nesse país é por causa das reformas que eles fizeram, que tornou o país atrativo aos olhos dos empreendedores, atrativo aos olhos dos investidores e de todo mundo que quer fazer um networking, como eu falei, principalmente nessa área de tecnologia. Então, a partir de agora, nesse vídeo, a gente vai conhecer quem é a Estônia, vou falar algumas curiosidades muito impressionantes sobre ela. Depois eu quero falar um pouco sobre o sistema de residência digital que eles possuem por lá e como que isso pode beneficiar você que constrói capital de forma global. E por fim, a gente vai falar sobre as questões tributárias da Estônia. Será que é um bom lugar aí para a gente montar uma empresa? Como que é o imposto por lá? É um paraíso fiscal ou não? Será que é caro ter uma empresa lá? Vamos entender tudo isso então. Curiosidades sobre a Estônia. Bom, algumas curiosidades sobre a Estônia eu já até te falei. Um país frio, ex-União Soviética, que era pobre e se tornou atrativo. O que eu ainda não te falei é que lá em 91 a economia deles era comparável com a da Argélia, mas hoje em dia o PIB per capita da Estônia já supera o de Portugal, o da Espanha e o da Grécia. Eles realmente estão se desenvolvendo muito rapidamente. E a principal diferença entre a Estônia e outros países da antiga União Soviética, que tem uma história parecida com a deles, que fez eles se destoarem tanto assim, é que eles, assim que a União Soviética caiu, tomaram um caminho diametralmente oposto ao daquela burocracia que se existia naquele regime comunista até então. Enquanto outros países continuaram com os mesmos governantes mais ou menos ali no poder, mudando um arranjo ou outro, mas sempre com o rabinho preso com Moscou, ali na Estônia não. Eles elegeram um pessoal realmente totalmente novo. A média de idade, inclusive, do pessoal que era funcionário público, que tinha cargos de políticos na Estônia, é de 30 anos. E esse pessoal aí focou em tornar a Estônia a capital da internet. Eles quiseram adotar um regime extremamente minimalista para atrair o pessoal aí, tech e empresas de fora. E o minimalismo deles vai em tudo, inclusive na forma como a lei está escrita, na forma como a tributação é cobrada das pessoas por lá. E uma consequência de todas essas mudanças é que lá na Estônia eles vão ter um único documento digital, um cartãozinho, que serve para tudo que eles precisam fazer de obrigações aí com o Estado. Enquanto que aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter
precisar, sei lá, de título de eleitor, de CPF, de carteira de identidade, certificado de reservista, carteirinha de estudante, carteira de identidade de classe e por aí vai para poder cumprir com todas as nossas obrigações. Na Estônia vai ser um único cartão que você bota ali no computador, é como se fosse um certificado digital, com a diferença que também dá para votar, também dá para fazer a declaração dos impostos, qualquer funcionalidade aí que o governo te obrigue como dever de cidadão, segundo eles. E outro ponto interessante é que na hora que o cidadão da Estônia bota o cartãozinho dele no computador, entra no sistema para ver as informações que ele declarou à Receita, por exemplo, ele consegue ver também se, eventualmente, algum auditor fiscal entrou para verificar se as declarações dele estão corretas. Isso evita, por exemplo, que um funcionário público mal intencionado, que não gosta de você por razões pessoais, comece a usar do cargo para poder te perseguir, sei lá, ficar procurando pelo em ovo e entrar no tua declaração do imposto de renda dia após dia, 24 horas por dia para ver se acha alguma coisa. Você vai ficar sabendo se ele fizer isso. Não só ficar sabendo, como também mandar uma mensagem para ele perguntando: "E aí, tá tudo bem? Por que você tá vendo aí a minha declaração? Tem alguma coisa errada?" Quer dizer, você não, né? Você mora no Brasil, mas o cidadão da Estônia tem essa vantagem. E isso traz muito poder às pessoas de lá. É algo realmente muito interessante em termos de civilidade, em termos de transparência. E eu reconheço também que o Brasil tem avançado muito nesses pontos. Talvez não na transparência, mas em questão de ser um país mais digital, sim. A gente já tem os documentos digitais e já tem essa tendência de unificação. Mas vamos combinar, né, pessoal? A gente ainda está muito atrás da Estônia, é praticamente incomparável. Algo que aqui começou ontem, lá eles já estão fazendo, sei lá, desde os anos 90. E uma outra curiosidade sobre a Estônia é que lá em 2009, logo após a crise de 2008, que a Estônia, por sinal, havia sido muito afetada, uma vez que ela dependia muito de capital estrangeiro, ela teve uma postura bastante interessante que deveria servir de exemplo para o Brasil. O que aconteceu lá foi que o governo estava com as contas públicas realmente explodindo. O presidente devia estar com a corda no pescoço. E aí o que eles fizeram nesse cenário foi muito diferente do que o Paulo Guedes, por exemplo, propõe a fazer aqui no Brasil, que é o aumento de impostos. Não. Isso aí talvez até tenha passado na cabeça deles, mas não foi a postura adotada. Eles sabiam que isso aí ia atravancar o projeto de desenvolvimento da economia deles e o que eles fizeram então foi cortar da própria carne. Em alguns poucos meses, a Estônia demitiu mais de 10 mil funcionários públicos. Isso aí fez com que quase que imediatamente as coisas voltassem a caminhar de forma normal na economia de lá e o país voltou a ser próspero. Programa de residência digital da Estônia. A Estônia é um país que, até os dias de hoje, sofre com problemas demográficos. Provavelmente isso daí se dá por um eventual controle demográfico da União Soviética, ainda fatores como o frio devem afastar pessoas de lá, e também o fato de que a maior parte da população da Estônia é composta por homens, o que significa que é mais difícil ter um crescimento demográfico. Enfim, esses fatores afetam a Estônia até os dias de hoje. Mas aí por volta de 2014, numa tentativa de solucionar esse problema, o governo de lá teve uma ideia muito interessante, que foi criar o sistema de residência digital. Por meio dele, qualquer pessoa, independentemente de que país ela vem, ela pode se tornar um residente online da Estônia. E aí talvez você se pergunte, mas qual que é a vantagem de ter uma residência online por lá? Bom, é uma residência na Europa. Evidentemente, isso daí não é a mesma coisa de ter uma nacionalidade, uma cidadania de lá, coisa que te daria direito a ter um passaporte europeu, por exemplo, e porventura todas as vantagens que isso te traria, como eu já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. A residência digital da Estônia é menos do que isso, mas não significa que ela não tenha nenhuma vantagem. Muito pelo contrário, ela pode ser muito interessante para você que constrói um capital de forma global na hora que você for abrir contas bancárias por lá ou ainda na hora que você for fazer transações de contas internacionais.
pode ser interessante também para você que quer ter uma empresa fora do Brasil, uma empresa na Europa, porque se você tiver o certificado de residente digital da Estônia, isso vai diminuir os custos para você fazer a abertura dessa empresa e ainda vai possibilitar que você consiga fazer tudo sem precisar ir até lá presencialmente. Sistema tributário e empresa offshore na Estônia. Não que seja algo muito difícil, mas a Estônia é o país membro da OCDE com impostos mais competitivos. E eu digo que isso não é muito difícil, porque a OCDE é aquele bloco internacional que entre as suas principais pautas está basicamente acabar com os paraísos fiscais. Brincadeira, não é bem isso não. O que eles querem é acabar com os impostos baixos de países que não são membros da OCDE e também com o sigilo bancário. Na prática são coisas diferentes, embora sejam muito parecidas. Mas o curioso é que alguns países que têm impostos baixos, eles ficam de fora dessa ofensiva da OCDE. De certa forma, é o que acontece com Luxemburgo, por exemplo, ou, dentro de alguns modelos, mesmo com os Estados Unidos. Seria então a Estônia mais um desses países que é como se fosse um paraíso fiscal, tem cheiro de paraíso fiscal, mas ficou de fora dessa ofensiva? O que diferencia a Estônia de um paraíso fiscal tradicional aí como Liechtenstein, Suíça, Panamá, Ilhas Cayman, Belize e por aí vai? Na verdade, a Estônia não é considerada um paraíso fiscal. E nem é realmente. Afinal, eles possuem um imposto lá que é um tanto quanto elevado. 20%. E aí não importa se é para pessoa física, se é para pessoa jurídica, quanto que você ganha ou deixou de ganhar. É 20% para todo mundo. Veja, 20% é muito diferente de 0%, que é o que a gente tem aí nos paraísos fiscais tradicionais. Mas como então que o pessoal fala tanto que o sistema tributário da Estônia é tão interessante assim? O pessoal adora falar que dá para ficar lá sem pagar impostos. Como que a Estônia consegue, mesmo com uma carga tributária tão alta, atrair empresas de tecnologia para se estabelecer lá? Não apenas startups, mas gigantes como a TransferWise, como a Skype, que estão lá nos dias de hoje. O meu palpite é que isso acontece por dois motivos. O primeiro deles é que, ao meu ver, o problema quando a gente fala aí de impostos não é apenas quão alta é a carga tributária que você tem que pagar, como também quão difícil é entender o sistema tributário ao qual você está exposto. E no caso da Estônia, não tem dificuldade nenhuma, não tem margem para interpretação. É 20% de imposto e acabou. Muito diferente de alguns países como a gente tem aqui na América do Sul, que as leis elas às vezes são confusas e entram de encontro entre si e a gente não sabe como obedecer todas elas ao mesmo tempo. Lá não tem nada disso. E essa segurança jurídica por si só já é um elemento que atrai e muito todo mundo que é empreendedor, todo mundo aí que quer montar um negócio online também, ou investir, alguma coisa assim. Mas em todo caso, para mim, essa é só uma vantagem secundária. A principal vantagem do sistema tributário da Estônia é que, ainda que o imposto para as empresas lá seja de 20%, esse imposto vai incidir apenas na hora que a empresa distribuir os lucros. O que significa que, ao menos para os olhos da Estônia, se você deixar o dinheiro lá para sempre, não fizer distribuição de lucros nunca e ficar apenas reinvestindo na própria empresa esse capital, você também vai acabar sem precisar pagar nada de impostos. E aí você consegue ter essa estrutura na Estônia, que não é um paraíso fiscal, sem pagar qualquer tributação. Diga-se de passagem, a Estônia também não é considerada um paraíso fiscal, não apenas pela OCDE, como também pelo Brasil. Eu já falei em diversos vídeos aqui no canal que o Brasil tem a sua própria blacklist de países considerados paraísos fiscais. É a Instrução Normativa 1037 da Receita Federal Brasileira. A Estônia não está lá. Isso pode ser uma vantagem, por exemplo, na hipótese do Brasil aprovar aquela segunda fase da reforma tributária que o Paulão Guedes sugeriu aí esses dias aí que estava em pauta no Congresso Nacional. Eu acho até que isso daí não vai passar, viu, pessoal? Mas lá tem umas regras anti-paraíso fiscal que podem prejudicar muito diversas empresas que estão nesses países e que evidentemente não afetaria a Estônia, ao menos não enquanto ela não estiver na blacklist brasileira. Se você não conferiu esse vídeo aí sobre esses problemas da reforma tributária e essas regras anti-offshore, esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Eu vou deixar na tela final para que você possa conferir. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.